Fala pessoal, acabei de receber uma dúvida em relação à resistência à anestesia. Doutor, certa vez eu fui tomar uma anestesia e aí o anestesista foi lá, fez uma raquianestesia, fez duas raquianestesias, fez três raquianestesias e não pegou, doutor. Será que eu tenho resistência à anestesia? Será que a anestesia não funciona em mim? E existem outros casos que as pessoas falam que elas são difíceis de sedar. Doutor, eu escutei tudo, eu tive problemas, durante a cirurgia eu ficava escutando as pessoas conversando. Será que eu tenho uma resistência à anestesia? Uma resistência à sedação? Então, pessoal, esse é o nosso tema de hoje. Eu quero trazer isso daqui para a população geral, tá certo? É um esclarecimento à sociedade e explicar por que algumas pessoas precisam de doses maiores, por que algumas pessoas acham que tem resistência à anestesia, que a anestesia não vai pegar. A gente vai conversar sobre isso hoje. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que existem basicamente dois tipos de anestesias que são mais usadas no dia a dia. Existe a raquianestesia junto da peridural, são anestesias que elas deixam adormecidas partes do corpo ou da barriga para baixo, né, como é a raquianestesia. E existe a sedação, a anestesia geral, que são anestesias feitas pela veia. Então já temos duas classes aí de anestesias. Essa daqui, a raquia, a peridural, são os bloqueios que a gente fala. E a sedação, a anestesia geral, é a anestesia venosa, que a gente costuma falar porque nós injetamos as medicações através da veia. Então, vamos começar com a raquianestesia, a anestesia peridural. Pode acontecer, e eu sei que pode ter acontecido até com você, de ir fazer um procedimento, ir fazer uma cesárea, ir fazer uma cirurgia aqui nos membros inferiores, qualquer cirurgia aqui da barriga para baixo, de você ter recebido uma raquianestesia, por exemplo, e não aconteceu nada. Você continuou mexendo os pés, acabou que precisou repetir a raquianestesia, precisou fazer uma nova peridural, por exemplo. E aí você pode pensar, né? Caramba, será que eu tenho uma resistência à anestesia, né? Por que não deu certo? Se com a maioria das pessoas funciona, por que para mim não funcionou? Eu trago aí uma série de fatores que pode ser que essa anestesia não tenha dado certo. E o principal fator, meus amigos e minhas amigas, é um fator humano. É o fator do anestesista que estava fazendo aquele procedimento, só que não deu certo porque ele não foi tão preciso assim. E aí, essa anestesia não pegou, não é porque você apresenta uma resistência, e sim porque na técnica da raquianestesia, na hora de fazer a raquianestesia, o anestesista não conseguiu acertar ali de primeira, que é o que todo mundo quer, mas acontece de errar. Ele não conseguiu acertar de primeira no lugar certo e aí você tem que fazer uma nova anestesia ou até mais de duas. Já aconteceu, já vi colegas fazendo 3, 4 com raquianestesias muito difíceis. Porque a anatomia do paciente era difícil, era uma pessoa muito obesa, ou ela tinha uma escoliose, né, a coluna torta, ou ela tinha alguma cirurgia ali naquele lugar. Então, todos esses fatores, elas contribuem para que a raquianestesia ela possa ser repetida, ela não pegue de primeira. Eu digo a você que 99% das pessoas, quando recebem uma raquianestesia de forma correta, tá? Com a técnica correta, no lugar correto, que era exatamente ali no canal da medula, essa raquianestesia vai funcionar. Existe uma situação muito específica que pessoas que receberam uma picada de um escorpião, e é verdade isso, tá? Já existem estudos que comprovam isso. Pessoas que receberam múltiplas picadas de escorpião, elas possuem sim uma certa resistência a esse tipo de anestesia. Tanto a anestesia raque quanto a anestesia local, anestesia em nervos. É uma situação muito específica, não é todo mundo que recebe essa picada de escorpião que tem uma resistência, né? Tem que ser um certo tipo de escorpião, porque é uma substância que parece com anestésico local e acaba que o corpo ele reconhece aquilo dali e ele luta contra, porque parecia lá com o veneno do escorpião, tá? Mas se você não é uma pessoa que recebeu muitas picadas de escorpião aí no decorrer da sua vida, fica tranquilo que a anestesia raque, a anestesia peridural, ela vai funcionar tranquilamente. Fechado? E em relação à sedação, doutor Tiago, o que é que acontece, né? Eu fiz um procedimento
E acabou que durante esse procedimento eu estava escutando tudo. Eu estava meio que dormindo, mas eu lembro as pessoas falando. Eu lembro que teve uma música que colocaram no meio da cirurgia. Eu lembro que algumas pessoas riram. Eu vi algumas luzes. O que é isso? Será que a anestesia geral não pegou direito? Então, vamos falar agora daquela outra categoria que eu disse, que é a anestesia venosa, né? A anestesia geral, a sedação. Esses momentos que você escuta algumas pessoas falando, que você lembra de alguma imagem, são momentos de superficialização. Não é algo desejado. Nós, anestesistas, queremos que o paciente ele fique no estado ali de anestesia profunda durante o procedimento inteiro. Porém, existem situações que pode acontecer do paciente superficializar a anestesia, porque alguma dose diminuiu. Quando você está anestesiado ali, na anestesia geral, por exemplo, existem máquinas, e essa daqui é uma máquina, por exemplo, que ficam entregando anestesia de uma forma contínua. Só que essa máquina ela pode apresentar defeito, pode acabar a anestesia que tem dentro dela, né? A substância que tem dentro dela que faz a anestesia, e o anestesista pode demorar para trocar. Então existe uma série de fatores aí que a dose baixou durante um período de tempo e acabou que você começou a acordar, e aí depois o anestesista vai perceber e vai corrigir, e aí você vai voltar a dormir. Então por isso que algumas vezes você tem esses flashes aí, né? Foi um descuido que aconteceu do anestesista e acabou que você superficializou a sedação, a anestesia e lembra de algumas coisas. É frequente que isso aconteça? Não é tão frequente, não é tão desejado. Nós anestesistas não gostamos quando isso acontece porque ficam essas lembranças aí para o paciente, né? Mas pode acontecer, não é nada de outro mundo. Às vezes acontece ali 1, 2 segundos rapidinho e você já volta a dormir. É algo factível, tá? Existem pessoas que acham que a anestesia não pega neles, principalmente a anestesia na veia, a anestesia venosa. E aí eu digo a vocês, meus amigos e minhas amigas, não há ser humano neste mundo que receba uma dose adequada, certo? Tem que ser uma dose adequada de anestesia na veia e ele não entre no estado de anestesia, quando o anestesista quer aprofundar aquela anestesia. Mas o que é que acontece? A maioria das vezes, o anestesista acha que está dando uma dose adequada, ele faz as contas lá, da dose para aquela pessoa, mas aí entram alguns fatores que podem interferir. Então, digamos que para mim, Tiago, eu sou um paciente e eu estou fazendo a minha própria anestesia, imagine aí. Eu vou olhar para mim e vou olhar assim, ó, esse cara aí, ele tem 34 anos, né, que é a minha idade. Ele é jovem, assim, é saudável, ele não tem nenhuma patologia, ele faz esportes. Eu acho que para esse paciente dormir, eu vou fazer 20 ml de Propofol. E aí eu vou lá em mim mesmo, faço os 20 ml de Propofol e dá tudo certo. E agora imagine se eu tivesse com 120 quilos, se eu tivesse engordado muito. Obviamente que esses 20 ml de Propofol não fariam o mesmo efeito. Eu precisaria de 30 ml, 40 ml de Propofol para dormir. Então, um dos fatores é esse. Se a pessoa está muito pesada, se você tem uma massa muito grande, você precisa de doses maiores de anestésico na veia. E é comum acontecer do anestesista achar que a dose é aquela, mas ele teria que ter feito uma dose maior. E acaba que o paciente ele não dorme tão rápido assim, ou então no meio da anestesia ele acorda algumas vezes, porque o anestesista não está fazendo a dose adequada, precisaria ser uma dose maior. Outra situação que pode acontecer é se você já faz uso de alguma medicação de uso crônico, por exemplo, existem pessoas que usam os benzodiazepínicos todos os dias, Rivotril, Diazepam, Alprazolam, muitas pessoas usam essas medicações para dormir. E, obviamente, que quando a pessoa está tomando essas medicações todos os dias, ela fica resistente, ela precisa de doses maiores. E aí, na hora da anestesia, às vezes o anestesista vai usar aquela mesma medicação para fazer a anestesia, sendo que o corpo do paciente já tem conhecimento daquela substância, né? Ele já está acostumado a tomar um Rivotril todos os dias.
E aí o anestesista faz uma substância da mesma família do Rivotril, que a gente usa muito, o midazolam, sendo que o paciente ele não tem aquele efeito que a gente, anestesista, esperaria. Ou seja, ele já tem um certo tipo de costume com aquela medicação, o fígado dele já está acostumado a metabolizar aquela substância e aí nós precisamos fazer ou doses maiores da mesma substância que o paciente está acostumado, que não é um caminho que eu faria um caminho de fazer outra substância que o paciente não tem nenhum costume, como por exemplo o Propofol. Se ele está acostumado a tomar o Rivotril, eu vou por outro caminho, que é usar o Propofol, e aí ele nunca recebeu o Propofol na vida, obviamente que ele vai dormir mais rápido. Então, essa questão da resistência à anestesia, né, como se o seu corpo ele tivesse ali uma barreira mágica contra os sedativos, alguma coisa assim, isso não existe, tá, pessoal? O que acontece são fatores que o paciente está muito pesado, que o paciente já faz uso de algumas substâncias que deixam o corpo dele mais fácil de metabolizar a anestesia. Mas não é nada que você nasceu com uma resistência à anestesia, que a anestesia não vai pegar em você porque você tem um problema de fábrica, digamos assim, né? Porque você já nasceu com essa resistência, tá certo? Se você já teve algum problema desse, se você já teve uma experiência desta, deixa aí nos comentários. E se você gosta desse tipo de informação, desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, porque eu sempre estou trazendo essas informações interessantes, né? Curiosas. Se você gosta de entender melhor como é que funciona o corpo humano, se inscreve no nosso canal. E é isso, um grande abraço, seu amigo Thiago, e até o próximo vídeo. Tchau!